como fazer nome para colocar em painel de festa. Eu sou a Suzana Lossi da Planejar Decoração e lá pelos stories do meu Instagram, que é esse aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, eu pedi sugestões de temas para fazer vídeos e eu recebi esse aqui por lá. E é muito legal ter recebido essa pergunta porque saber planejar corretamente o nome da criança na decoração é um item muito importante do planejamento virtual de festas. Então hoje eu vou te mostrar como fazer um nome muito bem planejado para o painel da sua festa. Para começar, existem 3 informações que eu considero que sejam fundamentais para você ter um nome muito bem planejado para colocar no seu painel. A primeira delas é a proporção. É incrível o número de festas que eu vejo por aí com nome desproporcional à decoração como um todo. Normalmente o nome está pequeno demais comparado ao painel que a pessoa está usando. Fica feio, difícil para ler muitas vezes, parece que fica faltando alguma coisa naquele painel. Por isso, a primeira coisa que você precisa saber é o tamanho real do painel que você vai ter na sua festa. Você não vai decidir o tamanho do nome sem antes já ter definido o painel que você vai usar e as medidas que esse painel vai ter, combinado? Você também precisa saber se vai ter algum outro elemento decorativo nesse painel. Porque uma coisa é ter só um nome no painel e a outra coisa é ter um nome mais um monte de estrelinha, por exemplo. Porque sozinho, normalmente, o nome tende a ser maior, para ficar proporcional àquele painel que você tem. E já com outros elementos, ele vai provavelmente ser um pouquinho menor para dar espaço para esses outros itens. Então você precisa também já ter definido se vai ser só um nome no painel ou se vão ter outros elementos decorativos. E são as respostas dessas perguntas que vão te dizer qual vai ser o melhor tamanho para o seu nome ter, pois ele vai ter que ficar proporcional a tudo isso que eu tô falando, combinado? Gente, isso é fundamental. Tem muita gente que peca nesse item e não pode pecar. A segunda informação importante é a fonte. A fonte importa. E para quem discorda comigo, eu achei essa imagem aqui na internet que eu achei genial. Nos 2 post-its está escrito em inglês: "Eu sempre encontrarei você". A frase é a mesma, mas olha como a escolha da fonte faz com que cada post-it passe um recado completamente diferente. Por isso, eu repito, fontes importam. E passar um tempo definindo a fonte que você vai usar é um investimento para diferenciar sua decoração. Você precisa encontrar uma fonte que combine com a identidade visual que você já escolheu para sua festa, para todos os elementos da sua festa, tudo precisa combinar. Mas para que você tenha opções de fontes para testar, a primeira coisa que você precisa ter é fonte instalada no seu computador. Eu já postei um vídeo lá no meu Instagram de como baixar fontes de um site que eu adoro. E para ajudar você a encontrar esse vídeo, vai pela data. Eu postei no dia 11 de setembro de 2019. A terceira informação muito importante é a personalização da fonte. E o que eu considero que entra nessa personalização? Se você vai fazer alguma arte personalizada para alguma das letras do nome, por exemplo, como foi o caso do coraçãozinho como ponto do i, naquele exemplo que eu dei ali em cima das fontes. E esse é um tipo de personalização de fonte que você pode fazer dentro do programa que eu utilizo. E também considera a cor que você vai usar, que precisa estar na paleta de cores da festa. E também precisa contrastar com a cor do painel, senão vai ficar difícil a leitura dessa fonte naquele painel que você escolheu. E para não pecar nesses 3 itens, é que eu não abro mão do meu projeto digital da festa. Eu faço o projeto para todas as minhas festas. Pois só quando eu coloco tudo ali, todos os elementos desenhados, que eu consigo determinar com precisão a proporção do nome, que eu consigo testar fontes diferentes para definir qual vai ser melhor para eu usar na minha festa, na minha decoração. E também é lá no projeto que eu consigo personalizar o nome. E eu vou dar um exemplo disso tudo na prática. Eu vou te mostrar o passo a passo de como eu planejei esse nome aqui, da Manu, para essa festa com tema sereia. E para isso, bora lá pro meu projeto que eu desenho no programa Inkscape. Ah, mas antes já vai ali no botão do curtir se você tá gostando desse vídeo. E se você é nova por aqui, já se inscreve no canal também e ativa as notificações para receber os avisos de quando eu posto conteúdo novo por aqui, combinado? Então bora lá pro Inkscape. Então aqui dentro do meu Inkscape eu já tenho o projeto da minha festa, eu já desenhei mais ou menos o que eu vou propor para minha cliente e agora a gente definiu que a gente vai ter o nome da criança no painel. Então eu já tenho a informação do painel, olha só, eu já desenhei aqui. Esse é um painel real que existe, que é o que a gente vai fazer a locação.
E ele tem aqui 1,20 de diâmetro, 1,20 m de diâmetro. Aqui, gente, eu sempre trabalho em escala, eu nunca trabalho com tamanho já real. Eu não faço os meus projetos em tamanho real, porque senão ia ficar muito pesado o meu desenho, ia começar a travar meu computador, enfim. Então a gente trabalha em escala de 1 para 10. O que isso significa? Aqui tem 120 milímetros. Isso significa que, na verdade, esse desenho representa 120 centímetros, ou seja, 1,20 m de diâmetro aqui desse painel. A cor do painel vai ser esse pinus, tá? Então eu tentei representar da melhor forma a cor que eu tenho do meu painel. Eu já sei que esse painel vai ter outros elementos decorativos, não vai ser só o nome, então a gente já colocou aqui algumas estrelas do mar que vão compor junto com o nome e eu já distribuí mais ou menos onde eles vão ficar. Então eu sei que o espaço que eu tenho para o nome é esse espaço aqui. Então eu vou vir aqui no A, que é a minha parte de texto, vou clicar aqui e vou escrever o nome, Manu. Beleza? E agora eu vou para aquele meu teste de fontes. Qual é a fonte que vai combinar com toda essa identidade visual que eu já criei para a festa? Então eu vou apertar Shift Ctrl T para abrir minha caixinha aqui de texto. Eu vou deixar aqui um pouquinho menor, para que quando eu teste a fonte eu consiga ver aqui na minha parte de testar, ó. Eu vou selecionar tudo aqui. Daí eu venho aqui nas minhas fontes e eu vou vendo aqui, ó, nesse quadradinho, como é que fica o resultado. Ainda ficou muito grande, então eu vou diminuir um pouquinho mais. Aí, ó, para eu conseguir ver tudo ali. E agora eu vou testando, ó. Será que essa fonte fica legal? Vou para a próxima, vou indo até eu encontrar uma fonte que eu acredito que ficou combinando com a identidade visual da festa que eu criei. E depois de testar bastante, eu encontrei essa fonte aqui, que eu gostei do resultado, eu acho que vai combinar bastante com a identidade visual que eu tenho, até porque esse traçado aqui me lembra uma cauda. E eu vou personalizar a minha fonte como a gente já conversou. Então eu vou dar um aplicar aqui, a fonte veio para cá. E agora eu vou dimensionar, eu vou clicar o Ctrl, com o Ctrl apertado aqui do meu teclado, eu vou diminuir e aumentar a fonte. Por que eu aperto o Ctrl? Porque se eu soltar ele, eu deformo a fonte. E, gente, fonte deformada, na minha opinião, não fica legal, a não ser que esse realmente seja o resultado que você quer para a fonte. Eu já usei fonte deformada, acho que uma vez só, porque eu queria dar a ideia de uma fonte esticada. Mas, única e exclusivamente, você faz essa deformação quando você tem total consciência do resultado que você vai ter. Por isso, normalmente, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, por isso eu normalmente aperto Ctrl para que eu faça esse dimensionamento de forma muito proporcional. Então aqui agora eu vou determinar o tamanho que esse nome vai ter. Eu vou testar aqui alguns tamanhos. Pronto, agora eu já defini o tamanho que esse meu nome vai ter. Detalhe, eu já sei o tamanho do painel, eu já sei que vai ter outros elementos decorativos e eu já dimensionei eles aqui também, eu sei exatamente quanto cada estrela vai ter de tamanho e a posição que ela vai ficar. E com base nisso, eu consegui definir o tamanho do meu nome. E já escolhi também a fonte, considerando toda a identidade visual da festa. Mas a gente agora tem um outro detalhe, a personalização. Esse nome aqui não vai ficar com essa cor preta. Eu já tenho a paleta da festa aqui, ó. Essa é a minha paleta da festa, vou colocar aqui em cima. E eu tenho que considerar que essa cor aqui, ela precisa ficar visível nesse meu painel. Então eu vou pegar o meu conta-gotas aqui e vou colocar o roxo. O roxo ficou visível, mas ficou um pouco estranho, né? Eu acho que ele ficou muito claro junto com o painel claro, não combinou. Esse azul clarinho eu já gostei bem mais, mas eu vou testar esse azul aqui. Esse azul ficou pior, ó. Se você coloca esse aqui, ele fica mais visível do que com esse aqui. Então, a princípio, esse azul aqui. Esse roxo eu gostei, mas eu achei que também ficou muito escuro. É a mesma situação desse azul escuro aqui. Mas eu gostei dele talvez por uma sombra. Fazer uma sombra nesse azul para que ele destaque ainda mais do painel. Esse rosa ficou bem difícil de ler. E esse aqui também eu achei que ficou difícil de ler. Então, a princípio, eu vou deixar o nome nesse azul clarinho aqui. E agora eu vou personalizar esse nome. Eu já desenhei essa cauda aqui embaixo. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nela.
ideia é fazer essa parte aqui como se fosse realmente uma cauda. Então eu vou dar um zoom aqui no nome, só pra gente ver ele bem de pertinho. Aí. E vou dimensionar ele aqui, ó. Aí, já defini aonde que eu vou querer minha cauda, já defini aqui o tamanho dessa cauda, só que agora eu tenho que juntar essas coisas para tornar isso tudo uma coisa só. Deixa eu dar mais uma giradinha aqui, aí, centralizar. Então aqui vem um truque. Isso aqui por enquanto é uma fonte, tá vendo? A gente trabalha com as palavras aqui, colocando palavras, mas eu quero transformar isso daqui em curvas. Isso aqui é um conceito um pouquinho mais avançado, mas a ideia que vocês têm que entender aqui é que eu consigo mexer em pontos dessa letra para modificar ela. Eu faço isso clicando na fonte e apertando Shift Ctrl C no meu teclado. A partir desse momento, deixou de ser uma fonte e se eu clico 2 vezes, eu consigo mexer nos pontos e eu consigo personalizar essa fonte do jeito que eu quiser. Eu vou dar um Ctrl Z aqui porque não era essa a intenção. E aqui, eu vou deletar esses pontos, porque eu não quero essa linha saindo aqui depois da minha cauda, né? Eu quero que termine ali na minha cauda. Então eu vou mexer aqui nos pontos e prontinho, olha só. Aqui ele já tá terminando na minha cauda. E agora eu vou selecionar aqui a letra M, vou selecionar aqui a cauda, selecionei os dois apertando Shift no meu teclado e vou vir aqui em caminho união. E daí eu transformei isso aqui tudo numa coisa só, eu uni a cauda com o nome, né, com a letra. Vou dar um Ctrl Z para ele voltar para o lugar e ótimo. Então aqui eu já tenho o nome do jeitinho que eu quero, então eu personalizei o nome colocando essa cauda aqui no final. Eu vou apertar o número 5 aqui do meu teclado para englobar toda a minha página, todo o meu projeto. E olha que fofo que ficou esse nome personalizado. Então isso aqui é uma forma de você personalizar a fonte. É uma maneira super simples, depois que você já sabe mexer no Inkscape, mas dá um charme super legal. Só que agora também eu quero colocar uma sombra, porque ele, querendo ou não, ficou um nome claro. Se eu colocar uma sombra mais escura, ele vai dar um destaque nesse nome. Essa é uma outra forma de você personalizar, colocando sombra. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu fiz um outro nome, né? Copiei. E eu vou agora pintar esse nome aqui, desse roxo. Só que esse roxo eu quero que fique atrás. Eu poderia fazer assim, o nome roxo com a sombra verde, com a sombra azul clara. Mas eu quero colocar isso aqui para trás. Então eu vou selecionar aqui meu nome roxo e vou vir aqui nessa setinha, recua a seleção um passo, ou seja, ele vai para trás do outro elemento. E olha só, agora o roxo ficou de sombra do meu azul claro. E é essa forma aqui que eu quero meu nome no meu projeto. Eu quero que ele fique com essa sombra roxa e ele dê um destaque e combinou com toda a identidade visual da minha festa. A proporção do nome tá super combinando com o tamanho do painel e também com esses outros elementos que eu tenho aqui. Então, fechou. Já defini o nome, já fiz a minha personalização, já coloquei as cores conforme a minha paleta e tá tudo proporcional. Agora é hora de produzir esse nome. Viu só como é super importante fazer o projeto para determinar como colocar um nome no seu painel? Mas o trabalho não termina aqui. Tem uma frase que diz assim: o papel aceita tudo, e é verdade. Por isso, uma parte muito importante do planejamento virtual de festas é exatamente você planejar como que você vai tirar o que você desenhou do papel, ou nesse caso, do computador. E você precisa levar em consideração algumas coisas, como o custo-benefício dos materiais e o orçamento disponível para a festa. Só que para isso você precisa conhecer as diversas formas que existem de produzir um material, além de conhecer os custos médios deles no mercado da sua cidade e também os prós e contras de cada um. Só com essas informações você vai ser capaz de alinhar o orçamento que você tem disponível para essa festa com a melhor forma de produzir que vai atender esse orçamento. E nessa festa da Manu, conversando com a minha cliente, fazendo um briefing sobre as expectativas dela e o orçamento que ela tinha disponível para essa festa, a gente definiu que a melhor forma de atender a tudo isso seria fazer o nome em papel e que esse nome seria produzido por uma fornecedora de papelaria personalizada, que cortaria o nome na máquina de corte da Silhouette. Bom, mas depois de fazer a definição disso, de como produzir,
a gente precisa também criar os arquivos lá no Inkscape para fazer essa produção. E nesse caso, os arquivos precisavam ser feitos em folha A3, que é o tamanho máximo que uma silhuete comporta em papel impresso. Mas como o nome estava muito maior em tamanho que uma folha 3, eu tive que dividir o nome em 3 partes diferentes, estruturando muito bem as emendas para que elas ficassem super discretas quando fossem aplicadas no painel. E agora, então, a gente tem que produzir esse nome. E a gente já definiu que isso vai ser feito em papel. Só que o papel, se a gente for ver aqui o tamanho que o nome ficou, ele tem 82 centímetros. Aqui no caso em milímetros, mas está representando, como eu falei, em escala. Então ele está representando 82 centímetros de tamanho. Não é possível você fazer impressão disso em papel em uma vez só, né? Afinal, seria uma impressão aí especial. Só que a gente quer usar a silhuete e a silhuete comporta até uma A3, em termos de impressão e recorte. Então, como que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C nesse nome aqui e vou abrir um novo arquivo. Nesse novo arquivo aqui, eu venho em Arquivo, Propriedades de Desenho, e eu vou colocar aqui a minha base como uma A3, que eu sei que é o tamanho que eu tenho para fazer a impressão. Olha, ele já mudou aqui o tamanho, e agora essa folha aqui é exatamente uma A3. E isso vai determinar o tamanho que eu preciso fazer o nome. Eu já dei um Ctrl V, né? Não, Ctrl C lá no nome, agora eu vou dar um Ctrl V, passei o nome para cá. Mas Suzana, o nome está minúsculo, porque ele está em escala, lembra? Então eu vou fechar aqui o cadeado e eu vou mudar uma casa decimal. O que isso significa? Mudando para uma casa decimal, agora eu tenho em centímetros. Então é exatamente esse aqui o tamanho do nome que eu preciso produzir. Só que detalhe, mesmo a gente girando ele aqui, a gente não consegue colocar ele numa 3, sozinho numa 3. Como que a gente vai fazer, Suzana? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou colocar isso aqui em paisagem, porque ele está em retrato, está em pé, vai ficar mais difícil a gente trabalhar com ele. Então, vamos aqui e mudar para paisagem. Fechar? Então, tem uma A3 deitada, só para a gente conseguir ver melhor. Aí, o nome não fica distorcido. E olha só, como que a gente vai colocar isso aqui numa 3? Nem a cauda cabe direito numa 3. Então, a gente vai ter que fazer emendas. É a tal da emenda que a gente precisa fazer. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser a cauda. Eu quero fazer uma emenda. Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou planejar minha emenda aqui, nesse detalhe. E vou planejar a minha emenda aqui também no A. Então, vão ficar 3 arquivos. Um com a cauda, um com o M e um com o ANU, que é para a gente depois fazer essa emenda bem planejada. Agora, eu vou fazer um corte aqui reto e aqui reto? Não, porque daí a emenda fica muito aparente. A gente faz um corte sempre seguindo o desenho da nossa letra aqui, da nossa fonte. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse ANU aqui, sem mexer em tamanho, sem nada. Eu só vou trazer aqui para dentro da minha folha A3 e vou salvar em PDF, que eu vou fazer a impressão exatamente disso daqui para depois fazer o recorte. Daí eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar como. Aqui eu vou dar um nome, vou colocar ANU para impressão A3. Vou mudar aqui para PDF e vou salvar. Aqui no PDF 1.3 eu deixo 300 dpi para resolução e dou um OK. Então prontinho, eu já tenho um arquivo em PDF salvo em A3 dessa parte do nome aqui. Agora eu vou ter que pegar esse M aqui. Só que esse M ele tá grudado aqui na cauda, né? E a gente não consegue colocar tudo isso aqui numa folha 3 só. Então eu vou fazer essa emenda aqui no M. Mas agora eu preciso recortar isso de alguma forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, para pegar um novo aqui. E daí eu vou pegar a borracha, esse item aqui do ladinho. Eu vou chegar mais perto só pra gente ver aqui, ó. E eu vou apagar essa entradinha, eu vou cortar aqui tanto do azul claro quanto do roxo. Beleza, então eu já separei as coisas aqui. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V de novo, Ctrl C, Ctrl V. Nesse primeiro arquivo aqui, eu vou tirar a cauda e depois lá no outro eu tiro a questão da letra M. Eu vou apagar aqui todos os pontinhos.
aqui eu já tenho o M separado. Eu pego esse M aqui, coloco aqui no meio da A3 e vou salvar em PDF igualzinho eu fiz lá pro Anu. Vou deixar esse aqui de lado e nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deletar agora o M, porque eu quero ficar só com a cauda. Só que aqui tem um detalhe, eu não posso deixar assim mal feito, desse jeito que tá aqui, porque se eu deixar assim, ele não vai encaixar direitinho na letra M, certo? Então a ideia é fazer esse aqui um pouquinho maior, até passando um pouquinho da letra M, até para eu ter onde fazer o encaixe, né? Ter onde fazer a colagem, digamos assim. Ter uma abinha extra para eu conseguir colar atrás do M para fazer a junção dessas letras. Então eu vou pegar aqui alguns pontinhos e vou acrescentar aqui uma abinha, digamos assim, ó. Então aqui eu vou conseguir girar e colocar aqui, ó, fazer a impressão numa folha A3, também salvando em PDF da mesma maneira que eu fiz pro Anu. Aqui a letra M a gente já viu que eu consigo também imprimir na folha A3 e o Anu a gente também já viu que cabe aqui tranquilamente. Então eu vou salvar esses 3 arquivos, depois de impresso e recortado eu vou fazer a montagem. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o Anu, aí eu vou vir aqui com o M, vou encaixar esse M aqui, ó, ele também ficou com uma abinha a mais para eu conseguir colar atrás do A. Então eu vou vir aqui, conseguir colar o M aqui atrás. E depois eu vou vir aqui com a cauda, que eu também deixei uma abinha para fazer a colagem aqui atrás, ó. Eu vou passar ela para trás, que ela tá aqui na frente, ó. Eu venho para trás, passei ela para trás e prontinho, olha só, fazendo a junção dos 3 pedaços depois de impresso e recortado, eu vou ter o mesmo resultado do que a gente projetou aqui no Inkscape, como um arquivo único. E assim que a gente faz a ideia da execução de uma palavra que vai ter emenda feitas em papel. E a fornecedora que recebeu esses arquivos feitos por mim e produziu o nome foi a Fernanda da Amity Scrap Festa. Inclusive eu já fiz uma live falando sobre papelaria com a Fer por aqui. Eu vou colocar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada nesse vídeo, que ficou super legal. Vale a pena conferir. E esse assunto de emenda é bem importante quando a gente fala de como planejar a execução dos arquivos. Por isso, eu vou deixar mais 2 dicas adicionais aqui para vocês. Lá no Instagram da Planejar Decoração, eu fiz esse post aqui falando sobre emendas. Foi uma postagem do dia 15 de janeiro de 2020, para vocês conseguirem achar aí com mais facilidade. E também eu postei um vídeo aqui no YouTube que traz muitos exemplos ótimos de emendas em papelaria, que eu tenho certeza que vai ajudar você nesse assunto. Eu vou deixar aqui o card para você também. E além disso, tem outro vídeo que eu mostro como eu planejei as emendas de uma frase para um painel de um chá de bebê com o tema leãozinho. Eu também vou colocar aqui o card para vocês verem esse vídeo. Bom, depois de tudo projetado e muito bem planejado, eu enviei todas as informações e arquivos de como produzir para minha cliente, de todos os detalhes da festa, além da frase. E ela fez essa montagem linda. E eu espero que esse vídeo tenha dado muitas ideias para você de como fazer um nome muito bem planejado para a sua festa. Segue os passos aí de cima que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E se você gostou dessas dicas, eu espero seu curtir aqui embaixo no botãozinho e se inscreve também no canal e ativa as notificações, pois vira e mexe eu posto um vídeo novo por aqui. E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo aqui embaixo todos os links para esses vídeos que eu citei por aqui, que eu sei que foram vários, para que você possa ver com calma cada um deles. E sempre planeje a sua decoração. Beijo e até o próximo vídeo.